Olá, meu nome é Clevisvaldo, eu sou professor do Departamento de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí, sou mestre em Letras pela própria universidade e especialista em Libras pela Universidade Estadual. Bom, para que a gente possa entender a área da surdez, para que nós possamos nos aprofundar em outras temáticas, em outros assuntos sobre essa questão do surdo, da língua de sinais e da comunidade surda, é preciso que inicialmente nós trabalhemos com alguns mitos que permeiam essa área, né, esse campo do conhecimento. Então, para começar, a primeira grande questão que quando as pessoas ouvem falar de Libras, quando a gente começa a se deparar com essa questão de Libras, de língua de sinais, Libras é uma língua ou é uma linguagem? E aí, para aquelas pessoas que não são da área da linguística, que não são da área das letras, é preciso que a gente então esclareça para que a gente possa compreender melhor. Então, o que é linguagem? Quando a gente fala de linguagem, nós estamos falando da capacidade que só o ser humano tem de se comunicar. Então, linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de signos, o que permite a interação entre as pessoas. A Goldfeld, que é uma autora da área da língua de sinais, ela vai dizer que linguagem é tudo que envolve significação, que tem um valor semiótico e que não se restringe a uma única forma de comunicação. E isso é que é importante, porque quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de comunicação. E nós, seres humanos, podemos nos comunicar de diferentes formas. Podemos usar os signos verbais ou signos não verbais. Se você observar, por exemplo, essa charge, é uma charge famosa, é uma charge do Garfield. E aí você tem o Garfield vai de encontro, e aí ele estabelece uma linguagem, e é possível, olhando cada quadro dessa charge, perceber que houve comunicação. O dono do Garfield, ele conseguiu perceber que o Garfield queria ser coçado. E não houve ali nenhuma fala, não houve nenhum ato escrito, ou seja, você não fez uso de uma linguagem verbal, mas você fez uso de uma linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal é aquela em que a gente se comunica por meio de gestos, por um olhar, pela música, pela dança, obras de arte como cultura, esculturas e também por símbolos. Você pegar, por exemplo, os símbolos de trânsito, é uma forma de linguagem não verbal. Então, a interpretação desse tipo de linguagem, ela vai requerer do interlocutor os conhecimentos que ele adquiriu ao longo de sua existência. E isso é uma coisa muito interessante, porque você tem uma série de símbolos, mas esses símbolos, esses significados que são atribuídos a esses símbolos, eles não são feitos de forma de qualquer forma. Eles são estabelecidos a partir de uma relação social. Então, se você pegar, por exemplo, alguns gestos que são feitos aqui no Brasil, eles não têm significados fora do Brasil. Ou eles podem ter significados completamente diferentes dos nossos, né? Então, se você, como eu tinha falado, então aqui nós temos os símbolos de trânsito. E esses símbolos de trânsito, eles são estabelecidos internacionalmente a partir de uma convenção. Então, neste caso, você tem um exemplo de uma linguagem não verbal que é internacional. Porque para facilitar a locomoção das pessoas, independente do país em que elas estivessem, estabeleceu-se uma simbologia internacional para o trânsito. E aí é interessante observar que você tem na placa de proibido seguir em frente, de dê a preferência, e nessas duas placas você faz uso apenas de uma linguagem não verbal. Mas na placa de permitido estacionar e na placa de pare, você tem aí uma linguagem mista, né? Porque você tem a linguagem não verbal, mas você também tem o uso da linguagem verbal, que é da linguagem escrita, e aí a gente vai trabalhar isso mais à frente. Então, outro gesto, esse gesto de legal, que aqui no nosso país simboliza um gesto de legal, de tá tudo bem, mas que em outros países significam outras coisas, ou não tem nenhum significado. Um quadro muito famoso, um quadro da Tarsila do Amaral. Para quem é leigo na arte, pode olhar para esse quadro e dizer, não tem significado nenhum. Mas para quem estudou e para quem conhece um pouco da história da arte, vai perceber que esse quadro tem toda uma significação, ele foi produzido em um determinado período histórico. A partir desse quadro, a Tarsila do Amaral tentou demonstrar o contexto e como a sociedade da época vivia,
né? Que aí você tem a questão do trabalho braçal, dos trabalhos manuais, e daí a mão e o pé ser maior do que a cabeça, por exemplo, porque se privilegiava ou se tentava privilegiar o trabalho braçal em contrapartida ao trabalho intelectual. Enfim, os emojis, que hoje são muito famosos, hoje a gente consegue se comunicar com as pessoas só usando emoji, né? Sem precisar necessariamente escrever. E aí a gente chega na linguagem verbal, que é aquela que faz uso da palavra, seja ela falada ou escrita. E ela vai estar condicionada à língua e à fala. A língua é o fator resultante da organização de palavras segundo regras específicas e utilizadas por uma coletividade. Então você faz uso aí de uma escrita, nesse caso da escrita da língua portuguesa. Então percebam, a linguagem ela é o todo. A linguagem ela envolve tanto a não verbal, que faz uso dos gestos e de qualquer outro sistema de comunicação, sinais de fumaça, quando a gente era criança a gente brincava da língua do P, enfim, tudo isso que estabelece comunicação, às vezes o olhar, quando você tem intimidade com uma determinada pessoa, às vezes você olha para aquela pessoa e você consegue transmitir aquilo que você quer com o olhar. E ali você estabeleceu uma linguagem. Ou você faz uso da língua, que é a linguagem verbal, que faz uso da fala e da escrita. E aí, uma coisa interessante de se observar é que a Libras, ela é uma língua. Por que é importante frisar que a Libras é uma língua? Geralmente, quando a gente ouve falar de Libras, as pessoas falam a linguagem dos sinais, a linguagem dos surdos mudos, ou enfim. Mas a Libras, ela é uma língua. E por que ela é uma língua? Ela é uma língua porque ela é constituída por um conjunto de sinais e expressões utilizadas por um povo. Então, assim como a gente tem a língua portuguesa, como tem o inglês, o francês, o espanhol e qualquer outra língua oral, nós temos as línguas de sinais, que também são organizadas e utilizadas por um grupo de pessoas. Então, e aí isso é interessante frisar, às vezes você tem, por exemplo, um surdo que vive no interior, numa cidade do interior, que não teve contato com outros surdos. Ele sabe aquilo que ele faz, aqueles gestos que ele faz, é Libras? Não. São gestos caseiros, são gestos soltos que ele criou para tentar de alguma forma se comunicar, porque nós somos seres humanos e a comunicação é algo que é inerente da gente. Mas perceba, se a mesma coisa aconteceria se nós ouvintes fôssemos colocados numa floresta sem nenhum tipo de interação com qualquer outra pessoa que fosse ouvinte, né? Que falasse. E aí você tem o caso dos meninos lobos e casos reais que já foram estudados cientificamente de pessoas que foram encontradas vivendo na floresta como lobo, enfim, são pessoas que não desenvolveram a capacidade de comunicação. Por quê? Porque a capacidade de comunicação precisa de uma interação social. Então, a Libras ela é uma língua porque ela tem regra. Isso é muito importante de se frisar. Aqueles gestos que muitas vezes quem não sabe Libras ou quem está começando a aprender Libras diz assim, isso é um gesto qualquer. Não, não é um gesto solto. Tem regra. Se você pegar, por exemplo, o sinal de casa. Veja, esse é o sinal de casa. Mas ele tem que ser feito dessa forma. Ele não poderia ser assim, por exemplo. Ou ele não poderia ser assim. Ou eu não poderia fazer ele à frente da cabeça. Ou aqui grudado no corpo. Não posso. Tem regra, tá? E às vezes, isso é muito importante. Às vezes, se você muda um elemento, você muda completamente o sinal. Se você pegar, por exemplo, o sinal de aprender. Esse sinal, com esse movimento, essa mão fazendo esse movimento é o sinal de aprender. Mas se você muda o lugar, eu vou sair da testa e eu vou fazer na boca. Isso já não é mais aprender. Esse já é o sinal de sábado ou de laranja. Se eu levar para o peito, já vira o sinal de amor. Então percebam que não é de qualquer jeito. Você tem regra, você tem estrutura, você tem uma forma de organizar esses sinais. E a Libras ela é uma língua porque eu posso expressar qualquer conceito descritivo, emotivo, abstrato. Eu posso declamar poemas, eu posso cantar, né, músicas. Então, eu posso fazer tudo isso em Libras, usando a Libras, que é uma língua e não uma linguagem.
Quando eu friso que a Libras é uma língua e que ela não é uma linguagem, é frisando exatamente de que ela tem regra, ela é utilizada por um grupo de pessoas, numa determinada sociedade, e que ela pode expressar qualquer conceito. Não é como a linguagem que tem uma liberdade, que você pode fazer o gesto que você quiser, você pode combinar ali com a pessoa e aquele gesto significar qualquer coisa. Na Libras não. Tem regra que precisa ser obedecida. E uma outra coisa, qual é a importância da Libras para o surdo? Ora, Goldfeld, ela vai dizer: os surdos sem um instrumento linguístico acessível sofrem enormes dificuldades na constituição de sua própria consciência e, com isso, desenvolvem uma maneira de ser e pensar diferente de indivíduos falantes. Imaginem como seria viver num mundo em que você não tem uma linguagem. Ou que você não tem uma língua, que é o caso aqui especificamente do que a gente está tratando. Se você vive num mundo em que você não tem uma língua, imagine viver num lugar, num espaço, em que você não consegue compreender as pessoas, em que as pessoas não conseguem compreendê-lo, em que você não consegue se fazer entender e que você não consegue entender as outras pessoas. Então, a Libras é extremamente importante para o surdo. Muito importante. Todo surdo precisa aprender Libras, porque ele precisa aprender a se comunicar, ok? E aí a gente chega num outro ponto que é extremamente importante, é desses termos. Qual é o termo correto? Se vocês tiverem observado, eu tenho desde o começo da nossa fala, falando em surdos. E não surdo-mudo. Não mudinho, tá? E isso a gente vai tratar a seguir. Mas sobre essa questão da Libras, é Libras ou língua de sinais. Você não pode falar linguagem da Libras, porque a gente já viu que Libras não é uma linguagem, ela é uma língua. Nem linguagem de sinais, nem mímica, porque não é mímica, e nem gesto, porque tem regra, né? Então não pode ser mímica nem gesto, porque mímica e gesto não tem um padrão, ok? Então o termo, a nomenclatura correta para se tratar da língua é língua de sinais, ou Libras, que significa língua brasileira de sinais. E uma outra pergunta que muitas pessoas fazem, uma outra dúvida que muitas pessoas têm. A Libras, ela é universal? Muita gente pergunta, professor Cleves, a Libras é universal? Se eu aprender Libras aqui no Brasil, eu vou conseguir usar a Libras para falar em qualquer outro lugar? Não. Percebam que na própria nomenclatura você já tem língua brasileira de sinais. Então você já tem um indício de que a Libras ela é aqui, do Brasil. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais, ok? A Libras ela não é universal, a linguagem, né? Ela tem essa capacidade que o surdo tem de se comunicar, ok? Porque todo ser humano tem a capacidade de se comunicar. Agora, enquanto língua instituída, com regras, com gramática, cada país tem a sua. Porque imagina, como seria... É a mesma coisa de você perguntar se um surdo no Japão... Imagina, um surdo no Japão falando a mesma língua de sinais aqui do Brasil. É difícil imaginar isso na língua oral. Um japonês falando a mesma língua que a gente fala de forma oralizada. Então a mesma coisa acontece com o surdo. Lembrem-se que a língua ela é afetada por fatores como geografia, história, cultura. Então você tem uma série de fatores que interferem no modo como aquela língua se constitui. Basta você pegar, por exemplo, e aí a gente não precisa se distanciar muito, o português do Brasil e o português de Portugal. São diferentes. Embora seja a mesma língua portuguesa, mas são diferentes. São diferentes por quê? Porque aí entra a questão de cultura, de território, de colonização, de interferência de outros povos, enfim, vários fatores. Então, essa crença de que a Libras é universal, ou de que existe apenas uma única língua de sinais no mundo, está associada ao fato de considerar que a língua de sinais é um código. E não é um código, é uma língua. E no mundo existem aproximadamente 136 línguas de sinais diferentes. No Brasil, nós temos a Libras e uma língua indígena chamada Urubu-Capor.
além das variações que nós vamos trabalhar em uma outra aula, ok? Outra pergunta que as pessoas fazem bastante é: a língua de sinais é só o alfabeto? Eu lembro que quando eu tava. Meu primeiro contato com a Libras foi dentro do ônibus, em que um surdo me entregou um papelzinho, em que nesse papelzinho tinha um alfabeto, né? A, B, C, D, E e todas as outras letras do alfabeto. E aí eu ficava pensando, isso eu tinha 13, 14 anos, eu ficava pensando, nossa, quer dizer que se eu aprender o alfabeto, eu vou aprender a língua de sinais. Eu pensava assim, se eu aprender o alfabeto, eu vou aprender tudo. Mas não, o alfabeto é só a base. E, inclusive, o alfabeto não pertence à língua de sinais propriamente dito. O alfabeto ele é um empréstimo linguístico, que é uma questão que nós vamos tratar no outro momento, que a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas veja, imagina eu conversando com um amigo surdo e dizer: Oi, tudo bem? Como você está? Imagina uma conversa usando só o alfabeto. Seria impossível. Seria. Nossa, não consigo nem imaginar como isso se daria. Então, a resposta é não. O alfabeto manual ele é utilizado para soletrar manualmente as palavras, ok? Aí, a gente tem um vídeo, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou carregar para vocês para mostrar no outro momento, é exatamente um vídeo em que o rapaz está conversando assim: Oi, tudo bem? Como você está? Aí a pessoa responde: Oi, tudo bem. Nossa, muito complexo, muito complicado. Seria impossível fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, não. O alfabeto não é a língua de sinais. Então eu digo: Oi, tudo bem? Você está bem? Né? Que seria uma tradução do como você está. Porque em Libras a gente não tem literalmente como você está. Então eu pergunto: Você está bem? Tá? São coisas que a gente vai aprender no decorrer das aulas, quando a gente estiver trabalhando com a parte prática. Outra coisa, a língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? E eu acabei de dando a resposta, né? Não, porque imagina, a língua de sinais, ela tem a sua própria estrutura, ela é autônoma. Então você não tem ali um corte-colagem da língua portuguesa. Existem palavras em português que não têm tradução em língua de sinais, assim como existem expressões em língua de sinais que não têm tradução em língua portuguesa. E isso não acontece só porque você está traduzindo de uma língua oral para uma língua de sinais. Não. Isso acontece em qualquer língua. De língua oral para língua oral, isso acontece. Se você pegar, por exemplo, a palavra saudade, o termo saudade, ele é um termo que é muito difícil de ser traduzido para várias outras línguas, porque ele é um termo estritamente brasileiro. Em inglês, as pessoas diriam I miss you, que é eu sinto sua falta. Mas o termo saudade, ele não tem uma tradução específica. É igual cafuné. Cafuné também não tem uma tradução específica, né? Eu fiquei imaginando como que os ingleses traduzem cafuné. Eles dizem literalmente a mão, os dedos passando na cabeça. Então eles fazem uma tradução meio arranjada. Então, não. A Libras ela é autônoma, ela tem a sua própria estrutura, ela tem as suas próprias regras, né? Então se eu digo assim, eu fiz carne com batatas, isso em português, né? E aí, o verbo fazer em Libras seria esse. Mas eu não posso dizer em Libras, eu fiz carne junto, que é o com, batata. Se eu fizer esse tipo de tradução, os surdos não vão conseguir compreender. Então eu tenho que dizer, eu cozinhei carne misturado com batata. Percebe que eu tenho que fazer algumas adequações? A mesma coisa de eu dizer assim: você não vai à festa, pode tirar o cavalinho da chuva. Expressão idiomática é de longe, e isso para qualquer tradutor de qualquer língua, seja língua oral, seja língua de sinais, a pior coisa para se traduzir. Porque a expressão idiomática ela é muito específica àquele país, àquela região. Tem muito a ver com questões culturais. Então, aí a gente se depara com algumas situações. Como que seria essa tradução? Então, eu digo, festa, você ir, não. Desista.
Porque imagina, como que eu vou explicar para um surdo? Pode tirar o cavalo da chuva. Um surdo não conseguiria compreender. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento depende da experiência de mundo de cada pessoa. Então, e nós ouvintes temos essas experiências, mas os surdos não têm, ok? Então, esses são os mitos que nós vamos trabalhar e tem muitos outros que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas, mas a princípio, para a gente introduzir é isso e eu vejo vocês em breve. Tchau!